que cada cidadão tenha oportunidade de contribuir com sugestões absolutamente irão negociar as prioridades e metas do município para o próximo ano, com o tema Sua Voz define o futuro da cidade, reforçando o compromisso com a transparência, o diálogo, a construção coletiva das políticas públicas. Nesse momento, convidamos a tribuna de honra o excelentíssimo senhor prefeito de Marataízes, Toninho Bittencourt. Convidamos o secretário municipal de Planejamento, Luciano Sansão. Convidamos o pastor Davi. Senhoras e senhores, neste momento, para dar uma saudação a todos e para a oração inicial que nós convidamos, então, pastor Davi, com a palavra. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma oração, curvar nossas cabeças, falar com o Senhor um pouquinho. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos mais uma vez na Tua presença de pé e com saúde. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, te entrego e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, anunciamos e agradecemos as presenças do secretário Elci, secretário de Pesca, Elci Fernandes, secretário de Meio Ambiente, senhor Adriano Silva, secretário de Educação, senhor Jorge Luiz, senhor Aldo Paulo, secretário de Segurança, senhora Aline Dias, secretário de Finanças, senhor Gilcimar Benevides, secretário de Interior, senhora Daline Bittencourt, secretário de Controle Técnico, senhora Letícia Petri, chefe de gabinete, secretário de Administração, doutor Fausto, secretário de Governo, senhor Luiz Fernando Pedra, secretário de Saúde, senhora Santa Lubi, secretário de Assistência Social, senhor Cleverson Maia, secretário de Turismo e Esporte Integrante, senhor Rodrigo Cavallo, secretário de Obras, senhor Rodrigo Dugão, secretário de Serviços Urbanos, senhor Tiago Roca. Nesse momento, senhoras e senhores, com a palavra o secretário de Desenvolvimento, senhor Luciano Sansão. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Sansão. Estou secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Nesta importante data, dia 9 de abril de 2026, declaro aberta a audiência pública para elaboração da LDO 2027. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor prefeito de Marataízes, Antônio Bittencourt. Cumprimento o secretário Cleverson, da Assistência Social, Habitação e Trabalho, e a sua equipe, que gentilmente nos ofertou o CCR, e estendo os meus cumprimentos aos demais secretários presentes. Cumprimento a secretária Estela, Aline, Letícia, Daiane, e estendo as demais mulheres aqui presentes. Cumprimento a todos da equipe da CEPLAGS, todos extremamente empenhados, em especial aos técnicos Kelly e Carlos, que vão me suceder, e estendo aos servidores de todas as outras secretarias. Cumprimentos especiais aos moradores, às lideranças comunitárias, religiosas, comerciantes, imprensa presente. O prefeito Antônio Bittencourt, novamente, demonstra sua preocupação em ouvir a sociedade e realiza presencialmente uma audiência para permitir o diálogo, seja com a sociedade, com as organizações e ainda com as lideranças presentes. A LDO cria a ponte entre o PPA e a LOA de 2027, com os ajustes necessários para permitir o cumprimento do estabelecido no Plano Plurianual, como também no ambicioso Plano de Governo
de Antônio Bittencourt, com objetivos claros da manutenção do equilíbrio orçamentário e, sobretudo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal. Resta salientar que o planejamento orçamentário no ano de 2025 permitiu o pagamento de boa parte do passivo financeiro recebido e já no ano de 2026 evidencia os novos investimentos, término de várias obras e início de várias outras, todas previstas no PPA. Todavia, nos cabe os desafios de médio e longo prazo, que nos movimentem em captar recursos, tratar com zelo os gastos e sempre buscar o apoio da sociedade com diálogo e priorização de esforços. Neste contexto, destaco soluções para ampliação da oferta de água tratada para todos os munícipes e ainda na sazonalidade dos verões, cuja demanda se torna exponencialmente ampla, não distante o tratamento adequado de esgoto, ambos em cumprimento ao novo marco legal do saneamento, que estabelece o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Cabe ao gestor municipal e sua eficiente equipe tornar a cidade mais atrativa aos investimentos, face à reforma tributária que igualou as alíquotas de impostos, que passou a cobrar os impostos no destino e que poderá reduzir a entrada de receitas junto aos cofres municipais. No ano de 2025, Marataízes conheceu o maior shopping linear do sul do estado do Espírito Santo. Em suas avenidas Rubens Rangel, Simão Soares e adjacências, são 5.600 empresas ativas em nossa cidade. Mas cabe ao Executivo as políticas de capacitação, aperfeiçoamento de nossa população para evitar o atual apagão de mão de obra local. Avanços no setor turístico são visíveis, com retorno de festividades que movimentam positivamente a economia local. Mas cabe à sociedade, em parceria com a municipalidade, ao governo estadual, ao sistema financeiro, em ampliar, em quantidade e qualidade, a oferta de acomodações nos hotéis e pousadas. As boas notícias continuam, com a construção da rodoviária e do Centro de Atendimento ao Turista, ambos em curso já no ano de 2026. O programa ES Inteligente, já assinado pelo município, poderá transformar a noite em dia, com a troca de todas as lâmpadas da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, ampliando a velocidade da internet, a segurança de dados e construção de uma usina solar municipal. As obras do Porto Central avançam e nossas regiões de fronteira exigirão investimentos em novas escolas, postos de saúde e estradas, exigindo planejamento de médio e longo prazo. O PPA evidenciou a carência de nossos munícipes em serviço de transporte urbano e a precariedade de atendimento. Há de se pensar em novos modais de transporte que permitam que a população das áreas mais distantes do centro tenha maior mobilidade, que poderá oportunizar, inclusive, mais oferta de mão de obra. Destaco ainda a capacitação, apoio, valorização do funcionalismo público, responsável pelo atendimento eficiente e humanizado do nosso cidadão. Temos um time de expressivo valor, capaz, corajoso, sábio e com elevado sentimento de cidadania, que merece ser escutado em nosso dia a dia. Face a tantos desafios, uns poucos aqui agora identificados, reforço a importância de dias como o de hoje, onde juntos, população, governo, lideranças, sociedade organizada, imprensa, podemos identificar, buscar soluções e priorizar as ações execuíveis dentro do orçamento municipal. Ressalto ainda a liderança do nosso prefeito Antônio Bittencourt,
que compreende a importância do diálogo junto à sociedade. Ao buscar outras experiências de audiências públicas, eu assisti às de Jundiaí, as de Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo, e nenhuma delas, prefeito, os prefeitos estavam presentes, demonstrando que Vossa Excelência, prefeito Toninho, é diferenciado e singular no tratamento destinado aos cidadãos de nossa cidade, que tem vez e tem voz na escolha dos caminhos a serem trilhados por essa administração. Desejo a todos os presentes uma audiência com amplo debate, sugestões, ideias, para que o nosso município conquiste o desenvolvimento socioeconômico, sustentável, cultural, ambiental, com muita assertividade, desenvoltura e eficiência, em benefício das presentes e das futuras gerações. Minha sincera gratidão a todos. Neste momento, senhoras e senhores, anunciamos e agradecemos a presença do coordenador da Defesa Civil, o senhor Jorge Toledo. Nós muito obrigado pela presença. Também anunciamos e agradecemos a senhora Márcia Leonardo, ela que é coordenadora do PROCON. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o excelentíssimo senhor prefeito de Marataízes, Toninho Bittencourt. Boa tarde, gente. Cumprimentar todos os secretários, e principalmente as secretárias. Não vou nominar, que são muitos, para ganharmos tempo para o nosso debate, mas eu quero agradecer vocês de estarem presentes, de estarem interessados realmente na gestão e naquilo que a gente quer tratar da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cumprimentar Sansão e dizer que Sansão, que vai estar conduzindo esse debate, junto com a equipe, com o Pablo, com o Carlos, com a Kelly, que vocês estão de parabéns, fazendo um trabalho brilhante, e eu tenho certeza que o debate vai ser bom e que a gente vai estar buscando as melhores coisas para o nosso município de Marataízes. Como disse o Sansão, eu gosto sempre de estar presente em todos os momentos, em todas as situações do município. Eu gosto de participar, gosto de saber, eu quero mexer em tudo, vamos dizer assim, tudo eu vou buscar saber alguma coisinha. E até porque eu também estou aprendendo, eu vou aprendendo aqui um pouquinho, vou aprender mais um pouco com vocês. A nossa equipe é boa, mas eu preciso ainda aprender um pouco mais com a nossa equipe para nós podermos ter bons resultados. Quanto à participação aqui na Assembleia, é uma das coisas que no ano passado eu disse que eu queria que fizesse o nosso PPA participativo como está sendo aqui hoje. E nós fizemos e foi um sucesso total, né? Todos os lugares que a gente foi debater, buscar as propostas das pessoas, saber aquilo que cada bairro tinha necessidade maior. É lógico que a gente às vezes não consegue atender tudo, mas a gente vai sempre atendendo aquelas que a gente sente que também é de mais necessidade. E hoje não foi diferente. Essa reunião ela poderia ter sido online, normal até, precisa ser repetido nessa forma, online, mas eu falei, Sansão, eu quero estar presente, eu quero ver as pessoas também que têm interesse para a cidade. Porque quando a gente faz essa convocação, de um modo geral, aqui tem bastante pessoas, mas eu gostaria que tivesse muito mais. As pessoas precisam também interessar pela sua cidade. O bem da cidade ou os bens da cidade só vão acontecer se todos estiverem com o propósito de buscar aquilo. Porque nada é fácil. Mas se tiver a união e todos tiverem o melhor propósito, eu tenho certeza que as coisas acontecem como vem acontecendo. No ano passado, nós tivemos as grandes dificuldades, muitas dificuldades, ainda estamos tendo,
mas a gente conduziu pelo caminho da seriedade, da responsabilidade, e nós conseguimos fechar o 2025 cumprindo quase tudo aquilo que a gente traçou. Conseguimos fazer quase todos os pagamentos que nós herdamos da gestão anterior, ficaram poucos para esse ano. E eu tenho certeza que esse ano vai ser já um ano bem melhor do que foi o ano passado. Já está sendo. E assim, eu espero que esse debate vá contribuir para a nossa melhoria de modo geral. E agradeço a todos vocês que vieram aqui prestigiar, participar, e nós possamos realmente ter uma tarde de bons debates. E que Deus nos abençoe. Avança, Marataízes! Esse espaço nesse momento aqui, agradecendo aqui a mudança do ministro do Econômico, o senhor Luciano Sansão, e já vamos agora para a parte técnica. Nós vamos convidar aqui com a Bárbara, o senhor Carlos, a senhora Kelly, eles que vão estar conduzindo essa parte tradicional, parte técnica. Vamos lá, então? Então, o que é essa LDO? Para quem já vem há tempo e quem está vindo pela primeira vez, essa sigla é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ela é um instrumento de planejamento para um ano. Como o prefeito falou, Sansão falou, nós vivenciamos o ano passado o PPA, que nós planejamos para 4 anos. Então, esse ano nós já começamos a viver o PPA que nós planejamos ano passado, junto com vocês, 2026, 27, 28 e 29. E a LDO, a gente programa ela para um ano. É uma peça de um ano. E ela orienta a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que depois lá para agosto nós vamos convidá-los novamente para participar da outra audiência, que é da LOA, que também é uma lei que a gente envia para a Câmara para aprovação e ano que vem a gente faz a execução dela. E dentro das peças orçamentárias, dentro do orçamento municipal, nós temos esses três peças de planejamento, que é o PPA, 4 anos, como eu falei, a LDO, que é uma peça de 1 ano, e a LOA, que também é 1 ano. O PPA tem o objetivo principal de planejar, LDO orientar, e a LOA é a execução, que ano que vem nós vamos estar executando ela. Então nós estamos hoje elaborando a LDO 2027. Então o objetivo dessa audiência é apresentar para vocês, para a população, o valor previsto para 2027. E assim, quando eu falo de valor, a Secretaria de Planejamento, ela prepara, faz o slide bonitinho, manda para a Câmara e faz as outras peças. Mas a gente precisa muito da contabilidade. O setor contábil é a peça fundamental para que as peças orçamentárias do município deem continuidade. Então, muito obrigado à Secretaria de Finanças, ao setor contábil, que a gente necessita de vocês. Então, aqui a gente fala de valores da LDO 2027, a gente então mostra as diretrizes, que daqui a pouco a gente vai ver, as metas e as prioridades que vão estar de cada secretaria para instruir a preparação da LOA. Tudo a gente faz com base legal, então tem leis que nos orientam e nos instruem para montar essas peças orçamentárias. Então, com o artigo 165 da Lei Federal de 88, nós temos que preparar as metas e prioridades incluídas dentro de custeio e capital. E então, como eu já falei, estou repetindo, essa peça é para fazer o direcionamento da LOA, está dentro desse artigo da Constituição. O PPA, a LDO e a LOA, elas estão todos os três linkados. Tudo que a gente planejou no passado, ele tem que estar dentro da LDO e na LOA a gente tem que executar. É bem casadinho, é um tripé que não dá para desfazer um do outro. E para que essas metas e prioridades que tem na lei? Para garantir o equilíbrio das contas públicas, direcionar os recursos para as reais necessidades do município, não é coisa da nossa cabeça, é coisa que o município precisa para ter sustentabilidade e ter a vivência dele do dia a dia. A gente precisa dar transparência para a aplicação do dinheiro, do nosso dinheiro, né, dos nossos contribuintes ao município.
e cumprir, né, as obrigações que a gente tem institucionais de saúde, educação, dentre outros. Na nossa parte do Poder Executivo é preparar, igual eu já falei, que a Finanças prepara, a gente faz a nossa parte e depois a gente envia esse material para a Câmara. Aqui a gente prevê a receita e fixa a despesa. E depois a gente manda para o Poder Legislativo para aprovação. Então a gente faz a nossa parte como Executivo e o Legislativo também tem a parte deles, da aprovação. E tudo nisso que eu falei da receita e da despesa deve ter um equilíbrio orçamentário. As despesas municipais devem ser equilibradas, como na nossa casa, né? A gente não pode gastar mais do que a gente recebe, senão depois vem um rombo no final do mês ou futuramente. Então, no município também isso. A gente faz a prévia da receita, a gente fixa a receita para o município não gastar mais do que está recebendo. Então, esse é o equilíbrio orçamentário. Vamos falar um pouquinho da receita pública. A receita é classificada de acordo com a despesa vinculada a ela. Então, conforme as seguintes categorias, que a gente trabalha muito, isso eu falo muito com os secretários, do que é corrente e o que é capital. Eu falo isso o tempo todo, para a gente ter esse consumo, esse gasto no dia a dia. E aqui eu trouxe alguns exemplos, para ficar mais claro para vocês, o que é receita corrente, que são as receitas que financiam o que a gente usa no dia a dia, água, luz, telefone, essas são as correntes. E receitas de capital é o que a gente compra, eu falo que é patrimoniado, né, mas um prédio público é uma receita de capital, um veículo, bens de mesas, são tudo investimento que a gente faz e são considerados capitais. Então, só para ficar mais claro, a manutenção da máquina pública, pagamento de servidor, contas de água, luz, telefone, são despesas correntes. Então, essa, por exemplo, é um gasto de uma secretaria. A despesa de capital, aquisição de veículos, uma obra pública, uma construção, uma aquisição de terreno. E também tem as despesas correntes que vêm com uma construção. Vamos falar que a gente vai construir, ontem a gente foi lá na ordem de serviço da Escola de Cações. Construiu a escola, mas ali tem a manutenção dela. Talvez tenha que contratar mais servidor, tem que pagar a água dela, ar-condicionado, luz e assim por diante. Então tem essas despesas que vêm com uma aquisição maior. E o total previsto para a LDO de 2027, igual eu estou falando, nós estamos direcionando para depois preparar a LOA. A LOA vem com todos os pormenores de valores. Aqui a gente fala só esse resumo. 464 milhões e 600 mil reais para 2027. Essa é a nossa receita e despesa. Então temos um aumento de 11,34% em relação a 2026. E aqui, resumidamente, seria distribuído com o pessoal 223.142.931, o custeio da máquina 197.203.713.64, PASEP é 1% de pessoal, então 1% daquele de pessoal é 2.253.969.000. O orçamento impositivo é o valor que nós do Executivo passamos para a Câmara Municipal, então é 1,2% do nosso orçamento, que dá 10.159.730.96. A amortização de dívidas e juros, a gente não tem dívidas no município, então está zerado. A reserva de contingência é uma reserva que o município tem que deixar para caso de calamidades ou algum problema de última hora que a gente tenha, uma catástrofe. Então a gente tem que deixar essa reserva 13.536.803,68. E essa parte de capital, é o investimento que a gente tem para investir em 2027, vai ser 18.302.851,72. O total de 464.600.000. Todos comigo? Para a gente fazer essa audiência, nós tivemos que fazer a participação popular. Então, a gente lançou no site da Prefeitura um questionário online. Então, isso também é garantido em lei, no artigo 48. A transparência será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, que a gente está fazendo hoje, nos processos de elaboração do orçamento.
Então, isso para a gente dar essa ampla, para todo mundo saber. Então, foi disponibilizado no site da Prefeitura. Eu tirei os dados até meio-dia de hoje, desse questionário online. E tivemos 57 participações com 300 indicações. Dali, a população está seguindo o que o prefeito está fazendo, indicando educação, saúde, na assistência, temos 40% na educação, saúde, também tem na assistência lá, obras também 30% de indicação, 52%, desculpa, 30 indicações com 52%. Isso aqui dentro das secretarias. E nas indicações de melhorias, as pessoas indicaram segurança pública, iluminação e limpeza pública, transporte público. Foi falado muito no PPA do transporte, né? Então, as pessoas ainda indicam, mas a Prefeitura está fazendo meios da gente ter uma comunicação com a CEDURB, né? Isso aí. E agora eu vou passar a palavra para a Kelly, essa é a minha parte. Obrigado pela paciência e vamos dar continuidade. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade agora das metas que foram pactuadas para 2027 dentro da LDO. A LDO, como já falado pelo Carlos, ele dá diretriz para a LOA. Então, a gente não pode fazer a lei orçamentária anual sem a LDO. Por isso que, primeiramente, a gente faz essa audiência pública para nortear como será o orçamento de 2027. E a LDO, ela está abaixo do PPA. Como vocês sabem, a gente já planejou no ano passado o PPA para 4 anos. Então, quando a gente fixa aqui a meta para 2027, pode acontecer de ter uma meta aqui que não está no PPA. Não tem problema algum. Porque o PPA, ele é master. Então, quando você vai priorizar o outro ano, o nome já está dando ali, ó, prioridade. Às vezes aquela meta não está sendo prioridade para 27, mas pode ser para 28. Então, a LDO pode ser menos meta do que o PPA, sim. Da mesma forma como a LOA. A gente pode estar prevendo aqui 50 metas para 2027, mas quando for elaborar a LOA, financeiramente pode ser que não consigamos fazer toda a alocação dos recursos. Então, a gente pode ter menos ações em 2027. O Carlos mostrou ali que para o orçamento de 2027, como ele bem falou, que a contabilidade é o nosso coração financeiro, é ele que faz esse estudo, já informou que a previsão seria de 464 milhões e 600. Mas é muito difícil a gente prever exatamente o recurso que vem, é uma tarefa muito árdua. Não dá para você imaginar quanto certinho que vai vir de royalties, quanto que vai vir de alimentação escolar, porque ele varia do índice de juros do país. E esse valor, ele tanto pode ser para maior ou para menor. Por quê? Vai ser de acordo com a arrecadação, o acompanhamento da arrecadação municipal. E pode ser maior também que, se sobrar recursos em caixa em 31 de dezembro, nós temos recursos para suplementar. Então, quando você suplementa, você aumenta as despesas do orçamento. Falando das metas, nós fizemos uma divisão por secretaria. E vamos começar pela Secretaria de Governo, dividindo as ações entre projetos e atividade. Os projetos são estruturação das instalações físicas da ouvidoria do município, desapropriação de áreas de interesse público e aquisição de computadores e equipamentos de informática. Já as despesas com atividades seriam manutenção das atividades da Secretaria de Governo, recepção e homenagens a autoridades, contribuição à AMUNE, CNM e outros, realização e apoio a seminários, palestras e congêneres, manutenção das atividades da ouvidoria municipal, manutenção das atividades do setor de tecnologia da informação, do setor de comunicação e a publicação de atos do Poder Executivo. Então, essas ações são as metas para 2027 dentro da Secretaria de Governo. Lembrando que quando chegar na LOA, essas ações são subdivididas em elementos de despesa. Material de consumo, diárias, vencimentos de pessoal, equipamentos, obras. Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral só tem atividades, não tem despesa
de projetos: manutenção das atividades da Procuradoria-Geral, manutenção do PROCON municipal, despesas com requisição de pequeno valor, despesas com precatórios, despesas com sentenças e decisões judiciais e aquisição de livros e periódicos. Secretaria de Controle Interno possui também só atividade que é a manutenção da secretaria. São aquelas secretarias que são secretarias meio, elas trabalham para que as outras tenham visibilidade, porque as outras secretarias elas têm ligação direta com o público, como educação, saúde e assistência. Secretaria de Administração. Projetos: aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição de mobiliário, aquisição de imóveis, aquisição de equipamentos de informática, aquisição de veículos, criação e manutenção da Escola de Capacitação de Servidores Públicos Municipais, realização de concurso público e processo seletivo, recuperação e ampliação, melhorias e reforma de prédios públicos. Atividades: alimentação, cesta natalina e transporte do servidor, contratação de estagiários, informatização e modernização de documentos, locação de imóveis da responsabilidade do município, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, manutenção das atividades da Secretaria de Administração, o Programa de Medicina e Segurança do Trabalho, publicação e divulgação de atos oficiais e realização da Festa do Servidor Municipal. Secretaria de Finanças. Projetos: aquisição e manutenção de georreferenciamento multifinalitário, atualização e modernização do cadastro tributário, implementação e manutenção da educação tributária no município, revisão e adequação do Código Tributário e aquisição de prêmios e materiais diversos para incentivo à arrecadação. Já nas atividades, nós temos a manutenção da secretaria e os encargos especiais, que são amortização de dívidas, juros, amortização e encargos sobre a dívida e o PASEP. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Projetos: elaboração do planejamento estratégico municipal, a implantação de um distrito industrial e a implantação de cidade empreendedora. E como atividades, a manutenção da Secretaria de Planejamento, o desenvolvimento das atividades estratégicas, a manutenção do programa Nosso Crédito e a manutenção da Sala do Empreendedor. Já na Secretaria de Transportes, nós temos aquisição de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Transporte, aquisição de um sistema de rastreamento veicular, construção de rodoviária, aquisição de veículos e equipamentos, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transporte, locação de veículos, manutenção da oficina mecânica, a gestão da frota municipal e a gestão do transporte escolar do ensino superior. Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial. Projetos: construção da sede da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial, aquisição de armamento letal, munição e armamento não letal para a Guarda Civil Municipal, estruturação e manutenção do FUNPEDEC, manutenção e ampliação do sistema de vídeo monitoramento nas vias urbanas, rurais e nos prédios públicos do município de Marataízes. E já as atividades: manutenção da Defesa Civil, manutenção da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial, locação de imóveis para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, manutenção e ampliação da Guarda Municipal, Guarda Patrimonial e Guarda-Vidas, manutenção da unidade K9 da Guarda Municipal Civil Municipal. A unidade K9 são os cachorros, que eles são treinados. Manutenção do setor de frota e manutenção do setor de mobilidade urbana. Secretaria de Obras e Urbanismo. Aquisição de terrenos para fins de utilidade pública, cercamento de lotes para o cumprimento das leis municipais, Código de Obras, posturas e PDM, construção de muro de arrimo e contenção de encostas, construção de cais e marinas nos leitos dos rios e encostas marítimas, construção de ciclovias e calçadas cidadãs, construção de galerias e manutenção dos valões, construção de portal nas entradas da cidade, construção e instalação de usina de asfalto e aquisição de imóveis, construção e reforma de abrigos em pontos de ônibus, construção e reforma de pontes e viadutos, demolição de imóveis em risco de desabamento,
implantação e manutenção das ações do Plano de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, construção e ou ampliação da rede de água tratada e esgoto, construção, ampliação, restauração e melhorias, paisagismo de praças e áreas públicas, construção e melhorias de reformas de imóveis públicos, drenagem, urbanização, desassoreamento e melhorias do Porto da Barra, pavimentação, drenagem, galerias e melhorias de ruas e avenidas, promoção de investimentos com Fundo de Desenvolvimento Municipal, reforma e manutenção do PIER com melhorias e benfeitorias, urbanização, padronização e requalificação da orla marítima e terceirização, melhoria e ampliação da rede elétrica. Às vezes a gente coloca um projeto ali que pensa-se que não vai ter execução nenhuma, mas nós temos, por exemplo, ali um projeto de promoção de investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal, que é o FDM, que se o Estado for repassar recursos chamado Fundo Cidades, se não tiver no orçamento a gente não recebe. Então tem que estar lá alocado no orçamento esse projeto de atividade. As atividades da Secretaria de Obras, manutenção das atividades da Secretaria, manutenção da rede de água tratada e esgoto e manutenção, terceirização e melhorias do serviço de iluminação pública. Secretaria de Serviços Urbanos. Agora eu vou estar dividindo com o Carlos a leitura, para vocês não enjoarem de mim. Aí o Carlos vai dar continuidade agora com a Secretaria de Serviços Urbanos. Vamos lá, Serviços Urbanos. Vou passar lá. Os projetos: construção, ampliação e reforma, melhorias da sede da Secretaria de Serviços Urbanos, construção, ampliação e reforma do cemitério público, implantação do transbordo da usina de tratamento de lixo, implantação e manutenção das ações do Plano de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, manutenção da rede de água tratada de esgoto e drenagem pluvial, perfuração de poços profundos artesianos, reforma e manutenção do PIR com melhorias e benfeitorias, construção, ampliação e reforma de capelas mortuárias. As atividades: manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos, coleta, transporte e destinação final de resíduos da construção civil, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, locação de máquinas, veículos e equipamentos, coleta, transporte e destinação final de resíduos de pescados e outros, manutenção dos serviços de limpeza pública, coleta, transporte e destinação final de resíduos da saúde e aquisição de máquinas, veículos e equipamentos. Dentro da Secretaria de Esporte e Lazer, os projetos são apoio, parcerias, incentivo e divulgação de atletas e entidades desportivas, construção, recuperação, ampliação, melhorias e manutenção de espaços esportivos, inclusive aquisição de imóveis, projeto Cidade Ativa, instalação de equipamentos de ginásticas em praças e praias, aquisição de uniforme esportivo. E as atividades da Secretaria: manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer, manutenção do Programa Municipal de Desporto Escolar e Comunitário, manutenção do Programa Praia Acessível e realização e participação em eventos esportivos. Dentro da Secretaria de Turismo, projetos: implementação e manutenção, turismo sustentável e agroturismo, participação em feiras e exposições, revitalização e ambientação de espaços turísticos. As atividades: manutenção das atividades da Secretaria de Turismo, manutenção da Agência de Desenvolvimento Turístico da região da Costa e Imigração, realização e apoio às festas e eventos e sinalização com placas indicativas. Dentro da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, nós temos os projetos: apoio às associações, entidades culturais, grupos folclóricos e de teatro e carnaval de rua, apoio à realização de eventos, mostras culturais e artísticas, aquisição de acervos para a Biblioteca Municipal e Coral Municipal, participação em feiras e exposições culturais, recuperação do patrimônio histórico do município, construção, reforma, ampliação e restauração, execução de projetos estaduais e federais. Também vale destacar que muitas coisas que estão aqui estão dentro do plano de governo, tá, pessoal? As atividades: manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, manutenção do patrimônio histórico, paisagístico, cultural, artístico e arqueológico do município.
Dentro da Secretaria de Agricultura, os projetos: ampliação e manutenção da feira municipal, aquisição de maquinários, veículos e implementos agrícolas, aquisição e distribuição de sementes e mudas diversas, fertilizantes, calcários e de insumos para o setor agropecuário, construção e manutenção de caixas secas e terraços de contenção no interior, fomento, colaboração e cooperação entre o poder público e as organizações da sociedade civil, fortalecimento do programa da agroindústria familiar, manutenção do selo de inspeção municipal, o SIM, reforma e ampliação da sede da Secretaria. E as atividades, a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, promoção de eventos técnicos rurais e manutenção do serviço de inspeção municipal. Dentro da Secretaria de Infraestrutura de Interior, os projetos: ampliação e manutenção do programa de calçamento e asfaltamento de estradas, manutenção de estradas vicinais, aquisição de maquinários e veículos pesados, aquisição e conservação de pontes e mata-burros, aquisição de imóvel para a sede e manutenção de carreadores. E dentro das atividades, manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura de Interior. Vocês percebam que várias secretarias, agricultura, interior, obras, serviço urbano, tem aquisição de maquinários. Se a gente recebe um convênio, a gente tem que executar dentro de cada secretaria. Por isso que cada secretaria tem seu projeto de atividade específico. Dentro da Secretaria de Pesca, os projetos: aquisição de equipamentos para o setor pesqueiro, construção do pier, cais flutuante para embarcações, implantação e manutenção de incentivo à pesca, agricultura, aquicultura e piscicultura, reforma e ampliação do imóvel para a estruturação e construção do mercado de peixe, manutenção e continuidade do programa de apoio ao diesel para a pesca, incentiva as entidades sem fins lucrativos para o desenvolvimento socioambiental e cultural do setor da pesca artesanal. E as atividades: a manutenção das atividades da Secretaria de Pesca e Aquicultura, promoção de eventos técnicos pesqueiros. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente, temos os projetos: aquisição e instalação de fossas sépticas e APPs e APAs, arborização da orla, praças, jardins e ruas, controle populacional e bem-estar de animais domésticos, cercamentos de áreas de APPs e APAs, unidade de conservação para cumprimento do Código Ambiental, confecção de placas informativas sobre prevenção ambiental, desapropriação de áreas ambientais, elaboração do plano de compensação ambiental, elaboração do plano de preservação ambiental, elaboração de execução do plano de manejo em unidade de conservação. É uma secretaria também que tem bastante projeto. Implantação e coleta do óleo de cozinha, implantação do horto municipal, manutenção das árvores plantadas no município com podas, cortes e irrigação, preservação da vegetação nativa de restinga e mangues do município, recuperação e preservação de recursos hídricos, reflorestamento, enriquecimento, implantação e recuperação de áreas de interesse ambiental e criação das unidades de conservação, implantação e execução do Programa Municipal de Meio Ambiente, aquisição de prêmio para o projeto de educação ambiental. E dentro das atividades temos contribuição em cooperativas de trabalhadores de materiais recicláveis, contribuição em entidades voltadas à divulgação e preservação do meio ambiente e da causa animal, estruturação e manutenção do FURREMA, manutenção das atividades da Secretaria e realização de eventos ambientais e capacitações ambientais. Dentro da Secretaria de Assistência, os projetos. Trocar? Fala você. Vou dar continuidade aqui. Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Educação. Apoio aos grupos de artesanato, pesca artesanal e grupos produtivos e agroindústrias do município. Aquisição de passagens para pessoas em situação de vulnerabilidade social, criação e implementação do Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, casamento comunitário, construção de unidades habitacionais de interesse social, construção, reforma e ampliação do Centro de Referência Especializada da Assistência Social, que é o CREAS, construção e reparos em moradias para pessoas em situação de vulnerabilidade social, reforma e ampliação da casa de passagem, contratação de atividades culturais e outros para eventos da assistência social,
desapropriação de áreas para programas habitacionais de casa popular, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, implantação e manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, manutenção do Cine Municipal, Programa de Aprendizagem Municipal, promoção de seminários, encontros, palestras e congêneres, qualificação profissional, construção e reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS 1 e 2 e regularização fundiária de interesse habitacional. Contratação de oficinas para os serviços socioassistenciais, contratação de hospedagem para pessoas em situação de rua e mulheres vítimas de violência, implantação e manutenção da emissão de carteira de identidade da pessoa com transtorno do espectro autista, o CAPTEA, implantação de serviços de abordagem social e construção, reforma e ampliação do Centro POP. Já as atividades, apoio à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, auxílio moradia à pessoa e família vítima de situações de emergência ou calamidade, benefício de prestação continuada, o BPC e o BPC na escola, benefício eventual, que é o auxílio natalidade, funerário, cesta básica e outros, contribuição a órgãos colegiados, que é o COGEMASES, Fundo Municipal da Infância e Adolescência, o FIA, manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho, manutenção das atividades do Conselho Tutelar e manutenção de atividades dos Conselhos Municipais, manutenção do Centro de Convivência, manutenção do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção do Programa Bolsa Família e Cade Único, conhecido como IGD, criação e manutenção do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, manutenção do Programa Incluir, manutenção do Programa Criança Feliz, que é a primeira infância no SUAS, manutenção do projeto de ação de cidadania nas comunidades, manutenção do serviço de acolhimento a crianças e adolescentes na casa de passagem, projeto Bolsa Moradia, manutenção dos serviços de medidas socioeducativas, serviço de convivência e fortalecimento do vínculo, que é o CEFOV, serviço de enfrentamento à mulher vítima de violência doméstica, subvenção de convênios, tanto para a pessoa de rua, pessoa idosa e mulheres vítimas de violência doméstica, subvenção em convênios com instituições sociais, filantrópicas e ou prestadoras de serviços, manutenção do programa Acessuas, manutenção do programa PAIF-PAEF, implantação e manutenção da residência inclusiva, subvenção de convênios com entidade prestadora de serviço para pessoas com deficiência, manutenção do Departamento de Vigilância Socioassistencial e manutenção do Centro POP. Secretaria de Educação, projetos, aquisição de imóveis para o ensino fundamental, aquisição de imóveis para o ensino infantil, aquisição de imobiliário para o ensino fundamental e ensino infantil, aquisição de uniformes para a rede municipal de ensino, construção, reforma, adequação, ampliação e melhorias de unidades escolares no infantil e no ensino fundamental, implantação do Programa Municipal Dinheiro Direto da Escola, que é o PDDE municipal, modernização e reestruturação física, organizacional, operacional e melhorias da Secretaria de Educação, manutenção dos conselhos municipais, implementação do PNERC, que é a Política Nacional da Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, Fundo Municipal de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com ampliação e melhorias de unidade escolar. Já as atividades: alimentação, cesta natalina e transporte do servidor, concessão de bolsas de estudos para estudantes do município, formação continuada dos profissionais da educação, dentro do ensino fundamental, infantil, creche e pré-escola, ensino de jovens e adultos e educação especial. Manutenção da educação especial, manutenção da creche, pré-escola, manutenção do EJA, que é de jovens e adultos, manutenção de ações não contempladas nos 25%, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e manutenção do ensino fundamental, manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE, e manutenção do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola, que é o PMDDE, manutenção do transporte escolar, manutenção da alimentação escolar, aí vem dividido no AE,
creche, EJA, ensino fundamental e pré-escola. Manutenção e conservação de bandas de música escolares municipais, manutenção do PROET, manutenção das escolas de tempo integral, manutenção do ensino fundamental de tempo integral, manutenção da pré-escola de tempo integral, manutenção da educação especial no ensino fundamental, manutenção da educação especial do ensino fundamental de tempo integral, manutenção da educação especial das creches, da pré-escola e da pré-escola de tempo integral. Secretaria de Saúde. Projetos: ampliação, melhorias e aquisição de equipamentos para centros especializados da saúde, aquisição de aparelhos de média e alta complexidade, aquisição de equipamentos para os postos de atenção básica, aquisição de equipamentos para a saúde com recursos de convênios, aquisição de unidade móvel, aquisição e construção, ampliação e reforma de imóveis, construção de unidades de saúde com recurso próprio de convênios, construção do CEMU, Centro de Especialidades Médicas Unificado, aquisição de imóvel e construção do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, construção, reforma, readequação, ampliação, aquisição de imóveis, melhorias e equipamento das unidades básicas de saúde, implantação do programa Saúde do Pescador, programas de investimento na saúde e aquisição de equipamentos para manutenção das atividades administrativas da saúde. Já as atividades: aquisição e distribuição de medicamentos essenciais de atenção básicas, excepcionais e correlatos, assistência, tratamento a toxicômanos, pessoas com deficiências e necessidades especiais diversas, manutenção do centro odontológico, da assistência farmacêutica, da vigilância epidemiológica, da vigilância do trabalhador, da vigilância ambiental e da vigilância sanitária de produtos de serviço, o VISA. Manutenção das atividades do Fundo de Saúde, das unidades de atenção básica Previne Brasil, do Conselho Municipal de Saúde, do CAPS-CTT, manutenção do Programa de Agentes Comunitários, os PACs, do Programa Mais Médico, do Programa Saúde Bucal e do Programa Saúde da Família PSF. Manutenção dos postos de atenção básica, que é o PAB fixo, aquisição de gêneros alimentícios para suplementação alimentar, manutenção do SAMU, do Serviço de Resgate Municipal, dos serviços administrativos da saúde através da gestão do SUS, manutenção e estruturação do Centro Municipal de Fisioterapia, manutenção e contratualização via consórcio, contratos ou convênios dos serviços de média e alta complexidade, transferência de recursos a instituições de média e alta complexidade, participação no consórcio intermunicipal de saúde, subvenções, convênios com instituições sociais, filantrópicas e ou prestadoras de serviços de saúde e alimentação, cesta natalina e transporte do servidor. A reserva de contingência é uma exigência legal que a gente deixa reservado nesse projeto para calamidades públicas e outros eventos que não estavam previstos, e o projeto se chama reserva de contingência. Temos também a Câmara Municipal, com aquisição de equipamentos imobiliários para a Câmara, construção da sede da Câmara e atividades como manutenção das atividades da Câmara.